Olha, se tem um conceito que a gente precisa dominar para entender de verdade o direito penal, é o de bem jurídico. Pensa nele como a espinha dorsal de todo o sistema. E é por isso que, nessa análise, a gente vai desvendar por que ele é a verdadeira chave para interpretar crimes e penas. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Afinal, o que o direito penal realmente se propõe a proteger? A resposta, como você já deve imaginar, é o nosso tema central, o bem jurídico. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente define o que é um bem jurídico. Depois, entende como o direito penal escolhe o que proteger. Na sequência, a gente vê como isso organiza o próprio Código Penal, quais as funções disso tudo e, para fechar, como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos lá, então. Primeira parte, o que raios é um bem jurídico? A gente vai começar com a ideia mais ampla para depois afunilar e chegar na definição técnica que usamos no direito. Ok, primeiro vamos separar as coisas. Um bem, no sentido que usamos todo dia, é qualquer coisa que nos traz uma vantagem, certo? Pode ser algo material, como um celular, ou imaterial, como a nossa honra. Agora, o bem jurídico é um passo além. É quando o direito olha para um desses bens e diz: ei, isso aqui é tão indispensável para a gente viver em sociedade que eu vou criar uma proteção legal específica para ele. É um bem que ganha, digamos, um selo de importância jurídica. Certo, então entendemos o que é um bem jurídico. Mas agora vem um ponto crucial. O direito penal não sai por aí protegendo tudo que vê pela frente. Ele é bem seletivo. E é sobre essa seleção que a gente vai falar agora. E aqui está a grande sacada. Só porque algo é um bem jurídico, ou seja, tem proteção da lei, não quer dizer automaticamente que o direito penal vai entrar em campo se ele for violado. Existem, sabe, diferentes níveis de proteção. Nem todo bem jurídico é um bem jurídico penal. É aqui que entra um princípio que a gente ouve o tempo todo, o da intervenção mínima, ou ultima ratio em latim. A lógica é a seguinte: o direito penal é a ferramenta mais pesada do Estado, é a prisão, é a restrição máxima de liberdade. Por isso, ele só pode ser usado como último recurso. É o canhão que só é acionado quando as outras áreas, como o direito civil ou administrativo, não dão conta de proteger os bens mais importantes contra os ataques mais sérios. E essa frase do jurista Mirpucci resume a ideia de forma perfeita. Ele basicamente diz que existe uma diferença clara entre o bem jurídico, que tem uma proteção legal mais ampla, e o bem jurídico penal, que é aquele bem tão essencial que precisa da tropa de elite do direito para ser defendido. Tá, mas quais são esses bens tão essenciais? A gente pode olhar para a nossa Constituição para ter uma boa ideia. A vida, claro, e tudo que deriva dela, como a integridade física e a saúde. A liberdade, a honra, o patrimônio, enfim, são os pilares da nossa convivência que justificam uma medida tão drástica quanto a intervenção penal. E agora vem uma parte muito legal, porque a gente vai ver que essa conversa toda não é só teoria. O conceito de bem jurídico é literalmente a planta baixa do nosso Código Penal. Vamos ver como ele organiza a estrutura do código. Se algum pegar o Código Penal e abrir na parte especial, vai ver que não é uma lista aleatória de crimes. É tudo organizadinho por títulos. E qual é o critério? O bem jurídico protegido. O título 1 fala dos crimes contra a pessoa, protegendo a vida, a honra. O título 2, crimes contra o patrimônio, focado na propriedade. O título 6, crimes contra a dignidade sexual. E por aí vai. É um sistema muito lógico. E essa ideia não é de hoje, viu? O jurista Pisapia, lá em 1948, já defendia isso. Ele dizia que usar o bem jurídico como guia é o único jeito de ter uma classificação científica e sistemática dos crimes. Se não fosse assim, seria só um amontoado de regras sem lógica nenhuma. E até a ordem dos títulos no código segue uma hierarquia, muito inspirada em juristas como Nelson Hungria. A proteção começa no indivíduo, depois se expande para a família, para a sociedade, para o Estado e, finalmente, para as relações entre os Estados. É uma progressão que vai do micro para o macro. Faz todo sentido. Certo. Já entendemos o que é o bem jurídico e como ele organiza o código. Mas qual é a função disso tudo? Para nos ajudar a responder, vamos recorrer à visão de um dos maiores penalistas da história, Hans Welser. Para Welser, o direito penal tem duas funções que andam de mãos dadas. A primeira função ético-social. Basicamente, a missão é proteger os valores mais importantes da nossa convivência, que são os próprios bens jurídicos. A partir daí, como consequência, surge a segunda função, a preventiva. Ao proteger esses valores e punir quem os viola, o sistema manda um recado para a sociedade, desestimulando novas infrações e garantindo a paz social.
Uma função alimenta a outra. Ok, vimos bastante teoria, mas como isso se aplica na prática? No dia a dia de um advogado, de um promotor, de um juiz, por que dominar o conceito de bem jurídico faz tanta diferença? Vamos para a aplicação. Vamos só relembrar rapidinho o conceito analítico de crime, aquele tripé que a gente já conhece bem: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Essa é a base de qualquer análise penal. Pois bem, o bem jurídico é o sol em torno do qual esses três elementos orbitam. Ele está no centro de tudo. Pega a tipicidade, por exemplo. Não é só uma análise fria de encaixar a conduta na lei. A gente precisa se perguntar, essa ação realmente lesou ou colocou em perigo o bem jurídico que a norma queria proteger? E o exemplo perfeito disso é o famoso princípio da insignificância. Ele é a prova viva da importância do bem jurídico. Se a lesão ao bem jurídico for mínima, irrelevante, a conduta até pode se encaixar formalmente no tipo penal, mas materialmente ela vai ser considerada atípica. Por quê? Porque não houve uma ofensa relevante que justifique acionar toda a pesada máquina do direito penal. Então, o ponto crucial é este: saber identificar qual é o bem jurídico em jogo e medir o tamanho da lesão que ele sofreu em cada caso concreto é o que permite ao profissional do direito tomar decisões mais justas, mais proporcionais e, claro, mais alinhadas com os valores do nosso Estado democrático de direito. E, para fechar, fica uma reflexão. A sociedade evolui e novos valores aparecem. Se a gente pensar em temas como meio ambiente, dados digitais ou até neurodireitos, quais novos bens jurídicos você acha que merecem a proteção máxima do direito penal hoje? A discussão está aberta. Valeu pela companhia e até a próxima.